Obrigado. Bom dia a todos. Nós vamos falar a respeito de Firebird com ambientes de alta disponibilidade e concorrência. Uma coisa muito interessante nas listas de discussão é que muitas pessoas falam sobre o Super Server, de vez em quando aparece alguém perguntando sobre o Embedded, mas assim, pessoas que trabalham com Classic ou que utilizam Classic no dia a dia ou que têm dúvidas a respeito do Classic que são respondidas não são muito comuns. A gente nas listas costuma até ver pessoas reclamando do Classic. O Classic é lento, o Classic é ruim, o Classic dá muito problema. Então, vamos falar um pouco a respeito do Firebird Classic, a respeito de alguns parâmetros de configuração, a respeito de algumas características que no dia a dia passam despercebido ou a gente não vê numa lista de discussão. Beleza? Bom, as ideias erradas sobre Firebird que nós vemos são várias, né? A primeira é que Firebird só serve para os ambientes pequenos, só funciona com poucos usuários, só funciona com bases pequenininhas de poucos megabytes, é mais lento, dá mais problema, etc. Aliás, perdão gente, eu esqueci de me apresentar, né? Meu nome é Eduardo Gedilisca, eu já trabalho com Firebird há praticamente 5 anos. Eu fui convidado pelo Cantu para fazer parte do Firebird Team, estou meio sumido da lista da Firebase. Tenho alguma experiência com Firebird, estou trabalhando hoje numa empresa praticamente administrando 450 bases Firebird, bancos de dados com vários milhões de registros, bancos de dados com 300, 400 usuários concorrentes. Então dá para a gente conversar um pouquinho, trocar algumas experiências. Agora que eu já falei um pouquinho da minha experiência particular, qual que é o desempenho do Firebird nessas situações? Como que o Firebird se comporta com vários usuários? Como é que é administrar dezenas de milhões de registros num banco de dados? O que é, por exemplo, como que ele se comporta numa base, digamos, de 30 GB sem ter nenhum blob numa base de dados? Essas são perguntas que muitas pessoas não fazem nas listas de discussões. Mas muita gente tem dúvida. Muita gente gostaria de saber, muita gente fala assim, mas se meu projeto crescer, será que eu vou ter que migrar? Será que eu vou ter que procurar uma outra plataforma? Será que eu vou ter que procurar já de cara o custo de licenciamento do Oracle? Como que eu estimo hardware para isso? Bom, então, quais são os segredos do Classic? Em diferença do Super Server e em diferença do Embedded? A principal diferença do Classic é que para você usar o Classic com sucesso, geralmente envolve você alterar o Firebird Conf. É estranho porque muitas pessoas instalam o Firebird Super Server, botam em produção, aí quando dá o primeiro problema que eu falo assim, mas será que eu precisava ter alterado o Firebird Conf? Tem muita gente que nem sabe que existe um arquivinho de configuração lá. Mas o que tem de interessante nesse Firebird Conf? Quando a gente fala em ambientes com muitos usuários, um ambiente com grande volume de dados, se você não mexer no Firebird Conf, significa que você vai ficar frustrado. Significa que a máquina não vai render aquilo que você esperava e o teu sistema, o teu banco de dados não vai ter a performance que você gostaria que ele tivesse. Então, a respeito do Firebird Conf, o que a gente tem que levar em consideração? Só existe um Lock Manager rodando para todos os processos do banco de dados. Todo mundo sabe o que é o Lock Manager? Não, todo mundo não sabe o que é o Lock Manager. Lock Manager é um processo que ele faz o controle de lock, por exemplo, alguém fez um select numa tabela, está gerando um relatóriozinho, outra pessoa vai lá e dá um update em cima desses mesmos dados. O Lock Manager vai gerar uma versão diferente dos dados atuais, com o update, e vai manter a tabela antiga íntegra para o cara continuar tirando o relatório dele, fazendo a operação dele. Então, por exemplo, o banco começa a criar versões diferentes. O Lock Manager que vai garantir que aqueles dados podem ser alterados ou não e vai conceder para cada conexão com o banco de dados que vai ser possível fazer aquelas alterações ou não. Ou seja, é ele que garante que o banco de dados vai ficar íntegro. Se tiver mais do que um Lock Manager rodando ao mesmo tempo, o que vai acontecer? O teu banco nunca vai ser íntegro porque uma transação pode fazer alterações em coisas que a outra também está fazendo alteração. No Classic, cada conexão starta um novo engine do banco de dados. Ou seja, ele starta um novo processo.
Para quem já utilizou Linux, que você usa lá os comandos lá, o PS ou qualquer coisa, você vai ver que cada conexão tem um número de processos diferente. Quando você está no Linux e usa o Super Server, você vai ver que tem um processo para o Guardian, um processo para o Firebird, e todas as conexões do Firebird utilizam o mesmo PID. Ou seja, se um cair, lá se foi todo mundo. No Classic não. Como cada um tem uma conexão diferente, se você derruba um processo, só cai aquele processo, se os outros continuam trabalhando normalmente. É estranho a gente falar, mas em ambientes de alta disponibilidade, é comum você ver, por um motivo ou por outro, principalmente por software mal escrito, alguns processos caírem. Não necessariamente com corrupção de banco de dados. Agora, sim? No Firebird 1.5 e no 2.0 não é possível você saber qual é o conteúdo daquela transação. Só que existem alguns artifícios. Por exemplo, um administrador de rede pode usar um netstat, um ANTP, e linkar aquele PID com um IP de uma máquina. Aí você vai bater naquele IP para saber o que o cara está fazendo naquele momento. Por exemplo, administrar um Firebird 1.5 que ainda não tem, ou 2.0 que não tem os recursos de MON que a gente viu agora há pouco, é muito mais trabalhoso do que com outros bancos de dados. Era um recurso que fazia falta, está sendo implementado na versão 2.1. Mas você saber o IP, dono daquele processo que está consumindo 80% de CPU, que está rodando a 4, 5 horas, é fácil. Em Windows, não tão fácil. Então, repetindo, cada conexão no Classic tem sua própria cache, tem sua própria versão dos objetos, tem seu próprio consumo de memória, tem sua própria área para sorte, ou seja, tudo é separado. Não é igual ao Super Server que você tem um pacotão lá que ele distribui para todas as conexões. E qual que é o problema do Classic, então, a respeito disso? Se todos os processos são separados, significa que você pode ter o mesmo dado em várias caches diferentes. Se todo mundo utiliza, digamos, uma tabela chamada clientes, é possível que você tenha vários pedaços da tabela clientes em várias cópias de memória do Firebird Classic, porque vários usuários podem estar utilizando a tabela de clientes. O que isso quer dizer na prática? Que o consumo de memória do Classic com várias conexões é absurdamente maior que o Super Server. Ou seja, a maioria não vê processos rodando com Super Server com consumo de 500 MB de memória. A maioria não vê um Super Server consumindo 800 MB de memória. Para você ter um consumo de 800 MB de memória com Super Server, você tem que ter um volume razoável de dados. Classic, com poucos usuários, você consegue ter um consumo de 500, 600 MB de memória. E aí a gente depois eu vou explicar por quê. Outra diferença do Classic que faz falta para muita gente, quem usa o Super Server sabe. Você vai olhar lá no Firebird Log, você derrubou o banco, startou o banco, reiniciou a máquina, você vê lá, banco de dados shutdown, banco de dados startup. O Classic não. Como ele é vinculado por conexão de rede, você nunca sabe que horas que o banco foi derrubado ou que horas que o banco foi restartado. Ele não registra no log a hora de inicialização. Por quê? Porque quem dispara o Classic é o XNetD, ou seja, uma conexão de rede. Pode ser que o banco de dados fique uma semana em pé e não tenha tido nenhuma conexão. Ou seja, recebeu a primeira conexão, o teu banco não estava fora do ar. Então não tem como você fazer esse registro de banco feito startup e o banco que foi feito shutdown. Não dá para acompanhar se o sistema ficou fora do ar ou não pelo log, como se fazia com o Super Server. Isso também era uma das reclamações que daí foram implementadas também nessas tabelas que a gente viu agora há pouco a respeito do 2.1, né? As triggers de database. Quais são os parâmetros mais bacanas do CPU Affinity, do Firebird Conf, que a gente precisa mexer para conseguir tirar a performance do Classic? Em resumo, são esses daqui. Alguns são para performance e alguns são para estabilidade do sistema. O primeiro deles é o CPU Affinity Mask. O que o CPU Affinity Mask faz? É simples. Ele que define quais os processadores ou núcleos, que hoje a gente tem processadores multicore, que serão utilizados pelo banco de dados. Por exemplo, se você tiver uma máquina com 8 processadores, um dual Z e um quad-core, colocar lá, fazer a instalação padrão do Firebird, ele vai utilizar apenas o primeiro processador e os 7 vão ficar sem fazer nada.
Claro que se você fizer isso, você não está conseguindo boa performance, você não concorda? Então, se você for lá ajustar o CPU Affinity Mask para utilizar os 7 ou 8 processadores, ou os 4, dependendo de quantos tiverem na sua máquina, vai melhorar o desempenho porque vai conseguir atender mais pessoas. Uma coisa que sempre me perguntam é se eu tiver 3 processadores e tiver uma única conexão, se ele vai fazer balanceamento de carga dessa conexão entre os processadores. Não, não vai. Cada conexão com Firebird é um processo. E um processo não é divisível entre vários processadores. Certo? Mas então qual é a vantagem de você ter vários processadores numa máquina? Digamos o seguinte, chega um cara lá às 8 horas da manhã e fala assim, putz, preciso fechar minha contabilidade. Vou tirar aquele balançozinho de conciliação que vai demorar umas 3 horas para rodar. Se você tivesse com um Super Server, está lá o relatório do cara demorando 3 horas, as novas conexões que queriam simplesmente fazer um selectzinho básico de 5 registros, ele ia ficar esperando aquele relatóriozão terminar ou fazer assim naquela lerdeza para rodar. Por quê? Porque ele vira um único processo e o Firebird ia dividindo de acordo com os critérios dele. Com o Classic não. Cada processo, cada tarefa vira um processo diferente. Ou seja, se você colocar um relatório de 4 horas, ele vai ter um tempo de CPU. Se você colocar em paralelo um select que vai demorar 2 segundos, os processadores vão ficar alternando e atender os dois ao mesmo tempo. Ou seja, aquele de 2 segundos vai demorar um pouquinho mais? Muito provavelmente sim, mas não vai demorar o dobro como demoraria 10, 15 minutos na situação do primeiro caso, né, com o Super Server. Então o que acontece? Se você tem mais processadores, você tem condição de rodar mais tarefas pesadas, tarefas longas, sem comprometer aqueles usuários que têm tarefas comuns, de, por exemplo, dar um next numa telinha visual, ou trazer os 20 registros numa pesquisa. Ou seja, você não compromete o usuário que tem uma operação leve, se você tem tarefas pesadas acontecendo em paralelo. Isso é uma forma, exige uma mentalidade, uma mudança de raciocínio na prática muito grande. Pessoas que estão acostumadas com Classic às vezes estranham isso no Super Server e vice-versa. Agora, como que se calcula a utilização dos processadores? Como que você define o valor que você vai colocar lá no CPU Affinity Mask? Aquela velha formulazinha binária, né? 2 elevado a 0 para o primeiro processador, 2 elevado a 1 para o segundo processador, 2 elevado a 2 para o terceiro processador. No final você fez a soma de quais processadores que você quer. Dei um exemplo ali embaixo. Se você quer trabalhar com os processadores 2, 3 e 5, desculpa gente, seria 3, 4 e 6, tá? Porque ele começa a contagem com 0. Então, fosse os processadores 3, 4 e 6, seria 2 ao quadrado, mais 2 ao cubo, mais 2 à quinta. Totalizando, então, o número 44, que seria a máscara de processadores que você for utilizar. E se eu quiser utilizar os 8 processadores da minha máquina? Bom, você vai fazer 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 3, até 2 elevado a 7. Vai fazer a somazinha de 2, 5, 5, colocar na máscara. Mas a minha máquina só tem 4 processadores. 2 a 0, mais 2 a 1, mais 2 a 2, mais 2 a 3. Atingir 15, coloca 15 lá na máscara. Perfeito? Eu já vi muitas pessoas fazendo esse tipo de pergunta, porque várias explicações não diziam que simplesmente a soma era binária. Ok. Próximo. Como? Se você tiver mais do que um processador, sim. Detalhe, S só para o Classic. O Super Server não utiliza mais do que um processador. Certo? Inclusive, no Super Server, como hoje agora está virando moda essas máquinas dual core, inclusive linhas domésticas, uma dicasinha que eu já vi que causa uma diferença de performance bacana é configurar o Super Server numa máquina dual core para utilizar apenas o segundo processador. Por quê? Porque o primeiro processador fica para atender sistema operacional, gravação de disco e tudo. Ok? Quando você abre uma conexão com o banco de dados no Classic, ele vai startar um processo no servidor. Esse processo simplesmente vai ser um processo que existe, que pode simplesmente estar sleeping, sem execução. Quando você dispara qualquer operação, select, insert, delete, update, esse processo vai subir e vai começar a demandar a CPU. Mas ele vai ter um volume mínimo de memória quando você starta ele.
A gente vai chegar a isso mais para frente na apresentação. Ou seja, você criou um processo, você está consumindo, digamos, 1 mega de memória. À medida que você vai demandando, esse 1 mega vai crescendo para 2, para 3, para 4, só que ele não libera esse consumo de memória enquanto você não fechar a conexão. É no momento da solicitação. O que acontece é o seguinte, o balanceamento não é feito pelo banco de dados. O banco de dados não faz balanceamento de nenhuma forma. O sistema operacional que vai fazer o balanceamento. O sistema operacional, nas tarefas que ele vai ver que tem 300 processos em execução, ele vai ver que um está precisando de mais CPU, ele joga para um processador só para ele e joga os outros para os outros processadores. E os sleeping ficam congelados. O que acontece? Se você tiver 4 processadores e tiver 7 processos grandes, ele vai colocar um processo uma parte de tempo, vai voltar para a fila de espera do sistema operacional, vai colocar o segundo, o terceiro e o quarto, e vai fazer aquela fila normal, como se fossem aplicações diferentes rodando em paralelo. Essa parte de administração, realmente, o Classic se comporta como se tivesse vários bancos de dados rodando em paralelo. Tranquilo? Bom, Default DB Cache Pages. Isso daqui interfere diretamente no consumo de memória do servidor. Isso aqui é importante tanto para o Super Server quanto para o Classic Server. Só que a diferença é o seguinte, no Super Server é único, no Classic Server é por conexão. Ou seja, se você tem 75 páginas e tem um page size de 4K, ele vai armazenar 75 vezes 4K. Se você tiver 10 conexões, 75 vezes 4K vezes 10. Se você tiver 1000 conexões, 75 vezes 4K vezes 1000. Ou seja, por isso que o Classic pode consumir muita memória muito rápido. Uma vez me perguntaram, principalmente na versão 1.5, na 2.0 isso já foi corrigido. Se eu colocar um valor de 30.000 páginas, o banco vai ter um desempenho legal? Para o 1.5, não. O 1.5 ele tem um bug que, se você tiver mais do que 20 e poucas mil páginas, em vez de ele começar a ganhar desempenho, ele começa a perder desempenho com cache. Certo? Aqueles que ainda utilizam 1.5, não coloquem valores acima de 20.000 para Default DB Cache Pages. Para o Classic, ninguém vai colocar 20.000 páginas de cache, por quê? Porque isso vai consumir muita memória. Então o problema é menos perceptível. Mas você também não deve colocar valores absurdamente altos. Funciona o seguinte, quando você cria um banco de dados, o padrão de cache do banco é 0. Vale o que está no Firebird Conf. Se você definir no banco, vale o que está no banco. Tem que zerar novamente. Lock Acquire Spin, ele não é um fator que gera muita performance, mas ele gera... ele acaba interferindo na performance quando o teu servidor fica muito tempo no ar. Ele controla como funciona o Lock Manager. Ou seja, se quando você tem uma pessoa que está dando um update longo num banco de dados, ele fez lock em várias páginas. Aí uma outra pessoa fez um update nas mesmas páginas de dados. Como que ele vai acontecer? Ele vai esperar o primeiro update terminar para executar o segundo? Ou ele vai tentar várias vezes e desistir e dar uma mensagenzinha de erro? Ou seja, você vai alterar a forma como esse parâmetro funciona. Se ele vai ser incondicional, está zerado, ele vai ficar tentando até conseguir, ou ele vai vou tentar 10 vezes, vai dar uma mensagenzinha de erro para a aplicação tenta gravar novamente. Esse parâmetro só funciona direito se a aplicação estiver prevendo isso. Perfeito? Mas qual que é o benefício de usar isso aqui? Digamos que você tem muitas transações concorrentes, você tem um banco de dados com muitos acessos, muitos relatórios pesados, e aí chega um determinado momento, você consegue perceber que a utilização do CPU está baixa, mas a performance do teu banco não está legal. O que provavelmente está acontecendo? Tua área de lock está começando a ficar muito grande, você tem muitas versões diferentes dos registros, você tem muitos processos parados esperando liberação de outros processos, e aí tua performance não rende.
Se você começar a ativar esse parâmetro e o teu software estiver preparado para isso, à medida que esses tempos de lock começarem a crescer, eles automaticamente vão morrer e a performance do sistema vai ser restabelecida. A empresa que eu trabalho, o software não é preparado para utilizar esse parâmetro. O que acontece? A cada 20 e 30 dias eu sou obrigado a reiniciar o servidor. Por quê? Porque até selects mais simples a performance já começa a não ficar legal. Não, esse parâmetro funciona para as duas versões. O problema é mais evidente no Classic, mas também afeta o Super Server. Esse aqui também serve tanto para o Super Server quanto para o Classic. Lockman Size. Ele define qual é o tamanho da área de consumo de memória para o Lock Manager. Ou seja, quanto de memória ele consegue gerenciar bloqueio de páginas que estão travadas ou não. Para bancos pequenos e com poucos usuários, raramente você vai precisar alterar esse valor padrão. À medida que o teu banco de dados começa a crescer um pouco mais, você começa a ter um pouco mais de usuários, os problemas de Lock Managers out of room começam a se tornar mais comuns e evidentes. Eu já tive esse problema, inclusive, uma vez com 50 usuários com Super Server. Ou seja, não é tão difícil de conseguir assim. O que a gente fez? O servidor era Linux, o padrão era 96K. Começou a dar erro de Lock Manager. Beleza, vamos parar o banco, subiu o valor para 256, startou o banco, acabou o problema. Eu já vi várias perguntas em lista de discussão e eu já vi muita gente perdendo noite de sono por causa dessa mensagem de erro. A vantagem é que quando o servidor é Windows, como o padrão é 256K, já é um valor alto. Então, quem usa servidor Windows vai ver menos frequente essa mensagem do que quem usa o servidor Linux, Solaris, etc. Então, fica aí a dica. Viu essa mensagem, vai na Lock Mensais, altera o valor, para o banco, sobe de novo. Esse aqui só para o Classic, tá? Ele especifica quantos semáforos do sistema operacional o banco vai utilizar para tratar comunicação interprocessos. Hoje, com o kernel 2.6, você não precisa mais recompilar o kernel ou alterar parâmetros específicos do sistema operacional, no caso do Linux e do Solaris, para ativar esse recurso. Até a versão antes do kernel, principalmente o kernel 2.2 do Linux e o Solaris um pouco mais antigo, você era obrigado a recompilar o kernel para poder alterar esse valor. Detalhe, o Oracle também precisa alterar isso, o PostgreSQL também precisa alterar isso da mesma forma, só que os nomes dos parâmetros no caso dos bancos são diferentes. Então, o que esse cara especificamente faz? Você tem uma lista de processos que estão em execução, você só tem um Lock Manager. Como você só tem um Lock Manager, todas as suas conexões de banco de dados estão conversando com o Lock Manager, ou seja, tem comunicação interprocessos. Quando você sobe um semáforo, ele diz assim, o Lock Manager, eu estou ocupado, todo mundo aí espera. Tem uma filazinha e todo mundo fica tentando. Só que essa fila começa a crescer. Você precisa de ter 32 semáforos para começar a atender essas conexões. Se 32 processos tentarem ao mesmo tempo acessar o gerenciador de lock, o Lock Manager, e você tiver uma pilha de 32 acessou, conversou, esperou, funcionou. Entrou o 33º. Mensagenzinha de erro. Total Lock Manager Errors. Semaphores are exhausted. Erro número 4. O que acontece? Os 32 continuam trabalhando. Esse 33º, quando tentou acessar, a conexão dele cai. Ou seja, às vezes você tem a impressão que o teu banco está funcionando, porque você consegue conectar no banco. Muita gente está conseguindo trabalhar no banco, só que quando começa a aparecer essa mensagem no Firebird Log, muita gente está tendo o serviço negado, ou seja, não está conseguindo trabalhar. Ou vai tentar fazer um select um pouco mais pesado e o banco cai. Ou seja, aquela conexão específica, no caso do Classic, cai. Como conserto? Aumenta o valor. É sempre recomendável usar valores dobrados, ou seja, de 32 você passa para 64, de 64 para 128. Não colocar valores quebrados tipo 96, tipo 100 e alguma coisa. Perfeito? Não colocar valores tipo 40, é sempre bom dobrar. Como eu falei, no caso do kernel 2.6, a única coisa que você precisa fazer é alterar esse valor, reiniciar a máquina. Não adianta você alterar ele sem reiniciar o computador.
Isso aqui ele só faz essa alocação quando ele sobe o Lock Manager. Tranquilo? Em respeito do parâmetro anterior, só por comparação, bases com menos de 200 usuários, você pode trabalhar com 64 sem problema, porque é pouco comum você ter 64 processos ao mesmo tempo em 200 usuários. Para 300 ou mais usuários é recomendado já ter 128. Eu nunca precisei de valores maiores do que 128. Sort Main Block Size. Isso aqui também é um parâmetro que indica qual é o tamanho dos blocos de alocação em memória. A maioria das pessoas sabem que o sistema operacional fraciona a memória em blocos, perfeito? E aí a alocação sempre é blocos de 1K, blocos de 1 MB, dependendo da estrutura, dependendo do sistema operacional, dependendo da plataforma. Firebird definiu que cada vez que ele vai alocar um bloco em memória para fazer alocação de dados, para fazer um sort, ele aloca 1 MB. Se ele precisar de um outro bloco, ele aloca mais 1 MB. Se ele precisar de um terceiro bloco, mais 1 MB. Ou seja, ele vai alocando sempre de 1 MB em 1 MB para você não ter muita alocação de memória, para não ter que ficar fazendo várias solicitações do sistema operacional. Preciso de memória, preciso de memória, preciso de memória. Então coloca-se um valor um pouco mais alto para o teu sistema, teu processo não ficar parado precisando do sistema operacional para alocar memória. O padrão é 1 MB. Funciona muito bem para a maioria das aplicações. Exceto se você tem aquele razão lá da contabilidade que vai ter 3.000 páginas, vai consumir um absurdo de memória, e você precisa que ele aloque memória rápida porque o cara tira esse processo pelo menos 3 vezes por dia. Né? Ou seja, não adianta você ficar alocando de 1 MB em 1 MB se você sabe que o cara vai gastar 50 MB. Só que qual é o lado negativo desse parâmetro? Se você tem 200 usuários, você definiu que o valor dele, digamos, é 5 MB, iniciou qualquer sortezinho, por menor que seja, vai gastar 5 MB de memória. Certo? Ou seja, é bom para transações grandes? É bom para transações grandes. Mas ele pode consumir muita memória sem necessidade para processos pequenos. O segundo parâmetro é mais interessante. Ele define qual é o máximo de memória que você pode alocar em memória para fazer um sort, antes dele ir para disco fazer ordenação em disco. Por que esse parâmetro é importante? Todo mundo sabe que disco é muito lento em relação à memória. E principalmente que o Firebird, quando faz otimização order by em memória, ele é extremamente mais eficiente do que quando ele tem que fazer hash jogando vários arquivos temporários pequenos de sorte em disco. Ou seja, ele joga para a memória, faz aquela classificação, se não coube em memória ele joga para o disco, pega outro pedaço, faz toda aquela classificação, depois ele pega os dois e fica comparando para juntar. Ou seja, se teu sorte não cabe em memória, a performance é muito ruim comparado com se ele coubesse inteiro na memória. Como o Firebird não libera a memória depois que você fechou uma transação, e sim só quando você fecha uma conexão, valores muito altos, tipo os 200 MB, 300 MB, podem ficar por horas e horas abertos até que o usuário realmente feche o sistema. A empresa que eu trabalho hoje tem uma situação, essa nossa área está definida para 320 MB, e várias vezes eu vou olhar um servidor, tem 3 ou 4 processos que estão consumindo 250 MB, 300 MB, 320 MB de memória. E os demais todos consumindo 40 MB, 50 MB. Ou seja, cresceu, o cara tirou um relatório pesado, vai ficar a memória lá e não vai ser liberado. Se o servidor tiver 4 GB de memória e você tiver um espaço dessas de 320 MB, não vai ser suficiente. Bem claro? Ajuda? Ajuda. Se usado mal, atrapalha. E muito. Se fechar a conexão, não transação, comitou, fechar a conexão e reconectar, ele libera essa memória. No Delphi, o único problema de você conectar e desconectar é que ele vai fechar todos os datasets, né? Bacana o comentário. São soluções que às vezes você pensando como desenvolvedor, você consegue resolver. Quando o software é de terceiro, às vezes você não consegue resolver. Outras coisas que a gente sempre vê nas listas de discussão. Agora um pouco menos, né? Porque o HT já saiu de linha, só tem os processadores mais antigos. Que são coisas do tipo,
Hyperthreading, ligar ou desligar. Quem esteve aqui ano passado, a gente já conversou a respeito disso, né? Qual que é a sugestão geral a respeito do hyperthreading? Desligar. Vai lá no setup e desliga. Por quê? Existe um problema com o hyperthreading da Intel, que quando um processo sobe para um processador, existe um processador virtual que é o número 2, ele não é um processador totalmente independente. Ele começa a chavear entre o processo 1 e 2, 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 em vez dele executar uma parte no 1, executar uma parte no 2, executar uma parte no 1, executar uma parte no 2, ele fica chaveando entre os processadores sem executar nada. Ou seja, é uma coisinha que o pessoal chamava de spin, alguma coisinha que agora eu não lembro o nome. Resultado, a performance vai lá no chão. Você fica com consumo alto de CPU e você não está fazendo absolutamente nada. Você vai lá, desliga o HT, o hyperthreading no setup, é um processador só, você deixa de ganhar aquele benefício suspeito de até 30% que a Intel vendia, e você para de ter essa situação de lock de ficar chaveando entre os processadores, esse spin. Se você alterar o CPU Infinity para ele usar somente o processador primeiro, que não é o espelhado, e você nunca colocar processos rodando nos espelhados, pode ser que você não tenha essa situação. E pode ser que você realmente experimente ganhos por causa das otimizações do sistema operacional, porque outros processos diferentes do banco podem rodar nesses pseudos processadores, né? Existem casos de pessoas que mesmo com HT ligado conseguem algum ganho. Só que, cara, você tem uma máquina HT, vale a pena testar com ele ligado, com ele desligado, com o CPU Affinity habilitado tudo, com o CPU Affinity desabilitado. Vale a pena fazer testes, porque a diferença de performance é muito grande. Ou seja, depende de sistema operacional, depende de placa-mãe. Eu já peguei máquinas HT que numa Classic funcionou muito bem com ele ligado. Na outra máquina, que o processador era o mesmo, mas a placa-mãe era diferente, não funcionou legal. A performance ficou absurdamente baixa. Desligou, a performance voltou ao normal. Ou seja, você tem uma máquina HT, vale a pena fazer teste. Esse tamanho de área temporária é um problema que a gente de vez em quando esbarra também nas listas de discussão. O cara falou, está tendo aquela mensagenzinha lá, seu Windows temp FB sort. Por que a gente sempre vê essa mensagem? Porque a maioria dos clientes rodam em Windows. Se você tivesse um cliente que não fosse o Windows, você teria lá uma outra mensagenzinha diferente, né? Server error, IO for file, tal. Mas geralmente a mensagem que a gente vê é essa, e o problema não está no cliente, ou seja, está lá no servidor. Que mensagem, o que isso significa? Ele está falando que o teu espaço em disco, para fazer sort em disco no servidor, ou acabou, ou ele foi definido muito pequeno. Quando que isso acontece? Acontece com administrador de Linux, que ele cria uma partição separada para o temp, coloca lá, temp ninguém usa, vou colocar 1 GB lá, para o /tmp. O que acontece? É 1 GB fixo, não vai conseguir crescer. Se você tiver vários processos gerando sort, consumir 1 GB, acabou o espaço, mensagem de erro na tela do usuário. Outra situação, o cara tem um servidor lá que está rodando com um FAT32, está criando o arquivinho dele lá, a gente sabe que o FAT32 não administra arquivos maiores de 2 GB, atingiu o sort de 2 GB, que o cara resolveu fazer um produto cartesiano lá, esqueceu de uma chavezinha, mensagem de erro na tela do usuário. É engraçado, porque o erro, em vez dele falar que acabou o espaço em disco no servidor, ele fala que acabou o espaço em disco no cliente. Tudo bem, não vamos entrar no mérito da questão, mas receber essa mensagem de erro, problema no tamanho da área de sort no servidor. Como é que se resolve? Ou mudando, ou eliminando essa partição temp, criando uma nova partição maior, colocando um novo HD só para fazer temp. Se o servidor for Windows, formatar com NTFS, ou seja, é necessário alguma mudança na estrutura de física de alocação em disco. Existe, sim. Você pode também, para contornar a situação, mudar a área de temp do Firebird lá, que existe um parâmetro no Firebird Conf, que é o lugar onde ele vai criar temp. Só que, novas conexões ele pode gravar num lugar ou no outro. Se você tem uma única conexão, que digamos que dê 4 GB, eu não tenho certeza, mas eu acho que ele não quebra. Ou seja, se você tiver um único sort grande, não vai dar certo.
Sim, quando ele está sem comentário é /tmp no Linux ou no Windows temp do Windows, o patch, aquela variável de ambiente, o set tmp. É muito comum isso, você alocar ele, mudar em vez de rodar no tmp para outro diretório. Mas aí fica subordinado também essa situação de espaço em disco. Né? Pergunta frequente também em várias listas de discussão. O que é page size? Page size, eu já falei isso ano passado, a gente conversou bastante e esse ano eu vou repetir. É o tamanho de uma página que o Firebird grava em disco. Todo acesso que ele faz a disco é do tamanho de um page size. Ele vai ler uma página, lá dentro tem o cabeçalho, tem estrutura, tem as páginas de dica, os índices, tudo que o Firebird grava em páginas. E o tamanho da página define, pode ser alterado via backup e restore, pode ser definido na criação do banco e tudo. Ele define quanto de consumo de memória o Firebird vai ter. Lembra que eu falei, se você tem 75 páginas de cache, tem um page size de 4K, que o consumo por conexão, no caso do Classic, vai ser 75 vezes 4K. Você definiu isso aqui 16K, você vai ter 75 vezes 16K. Perfeito? Isso aqui também é uma dúvida de quem começa a utilizar o Classic. Quando você vê um processo lá que está rodando há 3 horas, está consumindo 100% de CPU, já está alocando o máximo de mega de memória que deu, e você não sabe de onde que é, você vai lá dar um netstat, antpl para ver o IP do cara. Você descobre que o cara estava tirando um relatório, ele já fechou o programa e foi para casa dormir e largou a conexão rodando lá no banco de dados. O que você faz? Todo mundo ligando lá, falou, o banco está lento, o banco está lento, o banco está lento. O primeiro impulso é lá, eu sei o número do processo, mata o cara. Perfeito? Não. A chance de você corromper teu banco de dados é imensa. A curto prazo? Não. O que acontece? Não vou fazer propaganda dos outros produtos, mas se você utilizar o pacote lá do IB Surgeon e tirar uma foto do teu banco de dados, levantar as estatísticas, você vai ver que quando você mata um processo com kill, ele não teve tempo de gravar em disco e atualizar as estruturas. Ou seja, o que vai acontecer? Você vai ter índices que não correspondem à verdade. Você vai ter dados em disco que não vão ser acessados por determinados índices. À medida que isso vai acontecendo com mais frequência, você vai ver que você faz um select, ele pega um índice, não aparece um registro, você faz um select, ele pega outro índice, aparece o registro. A curto prazo, não, só não estou achando o registro. Vamos fazer igual em Clipper lá, vamos dar uma reorganizada nos índices que resolve. Não é tão simples assim. Se ele só deu essa incompatibilidade, essa inconsistência com índice, perfeito. E se você ficar trabalhando isso uma semana, 2, 3, ele não vai só deixar os índices quebrados, ele vai deixar outras estruturas do sistema, internas do banco, também quebradas. A hora que você menos esperar, você vai fazer um select numa tabela, ele vai dar um errozinho lá, aquele inconsistência check bug. Ou seja, Firebird corrompe ou a gente que corrompe ele? Sim. Não, você não pode dar um kill. Eu entendo o teu problema. A pergunta dele é o seguinte: você tem um banco rodando, está rodando com Classic, o pessoal já fechou o sistema, já desconectou do banco, foi todo mundo para casa dormir, você olha lá no servidor, ninguém está acessando o servidor, só que você vai lá olhar, tem 10 conexões com o banco, mas você sabe que não tem ninguém usando aquelas 10 conexões, elas ficaram presas. Onde eu trabalho o pessoal chama de fantasminha, né? Tem um fantasminha acessando o banco de dados lá. Conexões que realmente ficaram presas. Infelizmente o Firebird demora muito tempo para ele perceber que uma conexão não tem ninguém do outro lado para receber, e ele vai ficar rodando lá por muito tempo. Infelizmente ele não percebe rápido e não mata sozinho. Com o 2.1, como vai ter a tabela de monitor, você pode matar uma conexão via banco de dados. Como a gente ainda não tem o Firebird 2.1, a primeira intenção nossa, vamos dar um kill,
fazer o backup, no caso dele que ele quer fazer uma cópia física do arquivo, e resolver o problema. Nesses casos, se você não tem nenhum usuário que quer fazer uma cópia quente, a única forma segura é reinicie o servidor. Aí você tem certeza que ele fechou todas as conexões, que não tem ninguém usando, que não tem nada pendente em memória, que ele deu tempo de gravar todas as conexões e beleza. Oi? Não é tão simples assim. Mas a única forma segura é reiniciar o servidor. Por quê? Quando você dá um init 6 ou dá um init 0, ele manda um sinal para o Firebird dizendo, grava porque a gente vai reiniciar a máquina. Ele libera todas as estruturas, tudo que está pendente em memória, ele grava em disco. Ou seja, teu banco não vai ficar corrompido por causa disso. Agora, claro, às vezes no meio das 4 da tarde, você olha lá, teu servidor está a milhão, você não vai parar todo mundo. Eu já precisei dar um kill sabendo que eu ia ter que depois fazer um backup em história e analisar o que ia acontecer? Já aconteceu. O cliente tem que fazer um pagamento, ter 3 relatórios pesados lá, ter que chegar a dar kill nos relatórios, o banco voltar à performance, começar a acompanhar com as estatísticas do banco, começar a ver que a besteira estava começando a ficar feia, tirar o pagamento que o cliente precisava, chegar à noite, hoje eu vou ter que trabalhar, vou ter que varar a madrugada para fazer um backup, restore, testar todo o banco para ver se ele está íntegro, para deixar o sistema perfeito para outro dia. Procedure acontece com mais frequência do que tabelas. Na verdade, o que acontece é o seguinte, quando você acessa uma procedure, que ela tem 2 comportamentos. A primeira é que ela vai retornando o registro rapidamente, ou aquela que você faz um cálculo grande, depois que ele terminou esse cálculo, que ela começa a retornar os registros. Dependendo da ordem de suspende, dependendo de como você preparou a procedure, são as 2 reações. Começa a retornar registro, ou ela faz todo o processamento e retorna registro no final. Essas que começam a retornar registro, quando você fecha o teu programa ou desconecta do banco, ela rapidamente some. Essas procedures que ela fazem muito cálculo, ela só vai perceber que realmente a tua conexão não existe quando ela terminar aquele cálculo. E realmente, às vezes pode demorar 2, 3, 4 horas e ela está lá pensando ainda. Se for o super server, você não vai perceber isso tão nitidamente porque você não vai saber qual que é a conexão que está deixando o seu sistema lento. E se você matar uma, você mata o banco inteiro. Se tiver correto, iniciar também, ou no Windows só parar o serviço, ou... No Windows, se você só parar o serviço, não matar o serviço, pode resolver teu problema. Mas assim, o super server, para esse tipo de situação, ele é pior do que o Classic, porque você fica muito amarrado, porque se você fizer isso, você derruba todo mundo. Essa questão de administração de processos, de queries que estão lentas ou de processos grandes que estão executando, é uma atividade que todo mundo que administra um banco de dados, em algum momento se depara e tem que tomar decisões difíceis. Puxa vida, eu sacrifico 30 pessoas para deixar uma só rodando, eu sacrifico só uma e deixo todo mundo rodando. Depois eu vou ter que analisar se o banco está íntegro, o que eu vou ter que fazer depois? São perguntas muito difíceis e perguntas que merecem um estudo particular de cada situação. Nesses casos não existe muita receita. Quando é possível optar por reiniciar o servidor, perfeito, você tem certeza que o sistema vai ficar íntegro. Só que às vezes não é possível. Existe um parâmetrozinho que ele no Firebird Conf, que, por exemplo, você tem uma conexão inativa, há tanto tempo ela vai diminuir. No caso daquelas procedures, que ela começa a retornar dados imediatamente, sim, isso acontece e é possível de alterar. Quando você tem uma procedure que faz muito cálculo e só retorna um registro no final, essas você não consegue alterar, porque na verdade o banco está trabalhando, só que ele ainda não checou se a pessoa está lá do outro lado. Não diria que seja um bug, mas é uma coisinha que precisava ser melhorada no Firebird.
Como eu falei do impacto do custo de memória do Classic em relação ao Super Server, eu trouxe aqui um exemplozinho bem bacaninha. Por exemplo, imaginem o seguinte cenário. Eu tenho 50 conexões, eu tenho um banco com page size de 4K, independente de quantos mega ou giga ele tem em disco, e estou com os meus parâmetros default. 75 para DBQG pages, 1 mega para sort main e 8 mega para upper limit. Se eu tiver meus 75K vezes, quer dizer, 75 páginas vezes 4K, mais 1 mega do meu sort main, porque qualquer select que nós fizermos, que tiver um order by, ele vai precisar desse 1 mega, mesmo que traga um registro. Então você vai ter um consumo médio de 4K vezes 50. Quer dizer, 4 mega vezes 50. Opa, 50 usuários consumiu 200 mega de memória simplesmente por estar conectado no sistema. No Super Server, lembre-se, com 50 usuários ele não ia chegar nem a 10% disso. Agora, e se eu tiver o pior caso? Todo mundo fizer um select que um order by dê 8 mega e o resto faça em disco. Eu posso ter 8 mega, quer dizer, eu acho que eu errei as contas, né? Eu vou ter 11 mega vezes 50. 11 mega vezes 50, 550 mega de consumo para 50 usuários. As grandezas em relação ao Super Server e o Classic para consumo de memória mudam, e mudam muito. Agora um segundo exemplo um pouquinho pior. Eu tenho 500 conexões. E aí eu optei para alterar alguns valores para conseguir um pouco mais de performance. Eu tenho páginas de 8K. Por quê? Porque leitura num banco um pouco maior com páginas de 4K é muito ruim. Então, páginas de 8K. Coloquei 256 páginas de cache para conseguir otimizar um pouquinho, né? Blocos de alocação de 2 MB com um limite de 64 MB. Melhor situação, 256 vezes 8, 4 MB, mais 2 MB, 6 MB. Vezes os 500 usuários, coisinha discreta de 3 GB de consumo na melhor situação. Se eu tiver 256 vezes 8K, mais os 64 MB, que é meu sort main máximo, 68 MB, vezes os 500 usuários. Claro, não é todo mundo que vai fazer um sort de 64 MB. A maioria dos usuários não faz sorts com mais do que 4, 5 MB. São poucos que fazem um sort grande. Mas você tem que planejar muito bem esses parâmetros, porque senão você pode dar um tiro no pé. Você pode acabar com a memória do servidor muito rápido. Experiência pessoal. Hoje, o servidor que eu administro, que tem uma base maior, está com 8 GB de memória. Nunca ele está com menos de 4 GB de consumo. Eu reiniciei, começou a entrar o usuário, começou a entrar num dia normal de trabalho, é 4 GB de consumo. Só que como eu sempre procuro balancear esses parâmetros, eu nunca permito que ele atinja mais do que 6 GB de consumo. E já tive situações com mais de 250 usuários, assim, trabalhando concorrentemente, não conexões com o banco, de passar de 300 conexões. Eu tenho bases de 15 GB, eu tenho bases que de vez em quando passam um pouquinho disso, a gente faz uma limpeza. A estrutura permite que essa base, a forma como a gente está administrando, que ele chegue até 50 GB sem que tenhamos grandes sustos. Mais alguma pergunta? Em resumo, o Classic só funciona direito em ambientes multiprocessados. O melhor trunfo do Classic é a estabilidade do sistema. Se você tem 200 usuários e acontecer qualquer coisa e estourar um processo, não cai os 200, só cai um. Outra vantagem do Classic: gasta mais memória? Gasta muito mais memória. Só que você tem um pouco mais de recurso e flexibilidade quando você tem um volume maior de usuários. Aquela velha história: você pode matar um processo, correr com o risco de, depois de corromper o banco, ter que recuperar, mas você não fica tão perdido quanto com o Super Server. Como? Quando você mata só um Classic, você corrompe em algumas coisas, mas você consegue recuperar isso. Se você recuperar rapidamente, você não vai perceber isso, não vai ficar tão evidente.
Não consegui entender. Um select não é tão grave quanto um insert update, mas o problema do select é que ele pode afetar outras transações que estão com lock naquela, porque gera versões diferentes. É um cache único. O que às vezes acontece quando você tem cache de sistema operacional é que... Está me escutando bem? Você fez a alocação para o servidor tem a cache dele. Muitas vezes, quando ele não acha na cache dele, ele vai procurar na cache do sistema operacional. Achou na cache do sistema operacional, ele não faz leitura em disco. Só que você acaba tendo duas caches. Muitas informações ficam redundantes na memória, tanto na cache do servidor quanto na cache do sistema operacional. É bom você ter um DB cache size grande, é bom. Só que você não precisa necessariamente ter valores absurdos. Eu trabalho com valores de 200 no máximo, nunca trabalho com valores maiores do que isso. Por causa disso, porque eu sei que a parte de memória que não estiver usando, o sistema operacional vai estar fazendo cache disso. O valor 75, ele é baixo, mas é um valor coerente. Um valor um pouquinho maior seria um pouco melhor, mas ele não precisa de valores absurdos para ter um ganho absurdo. Não. Também não, mesmo? Não. Inclusive no Classic, geralmente você tem um problema mais grave. Porque, como ele tem várias conexões ao banco, quando você atualiza uma, ele não imediatamente atualiza a cache de todos. Essa atualização vai acontecendo desincronizada. Deixa eu fechar a apresentação só um minuto. Deixa eu parar a gravação. Isso que eu ia falar. Eu ia parar, mas daí o cara fez uma pergunta e... Tranquilo.